Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Hidra versus Sardinha. Aqui eu vou te dar ferramentas para que você consiga tomar as melhores decisões no mercado financeiro. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como manter o foco durante anos em sua estratégia. Já posso começar esse vídeo dizendo que há duas coisas fundamentais para garantir esse foco ao longo do tempo na sua estratégia, que é ter uma reserva de emergência e documentar toda a sua estratégia de uma forma detalhada, com todo o racional por trás de cada decisão que você quer tomar, tanto no presente quanto no futuro, para que você consiga padronizar, né, todas as suas próximas ações e fazer com que você fique dentro do esperado, né? Você não sofra tanta interferência externa. E vamos começar trazendo a importância da reserva de emergência na sua estratégia de investimento. Todo mundo já sabe que reserva de emergência é importante, eu mesmo já falei em alguns vídeos, para te ajudar em alguns imprevistos, para você não precisar pegar dinheiro emprestado e tudo mais. Só que não é esse o foco que eu quero trazer para a reserva de emergência. A grande importância dela na sua estratégia de investimento é que ela faz com que você não precise tirar dinheiro de outros investimentos que estão destinados para outros objetivos. Vamos supor que você, né, montou uma carteira de investimento focada para a compra de uma casa daqui a 15 anos e você já fez toda a estratégia, já falou quanto que você precisa investir todos os meses, aonde você quer investir, quanto tempo vai levar. Então você monta todo um documento e já tem toda uma expectativa em cima daquela carteira. Se você é uma pessoa que não tem reserva de emergência, o que com certeza vai acontecer até você chegar no seu objetivo de 15 anos? Em algum momento você vai precisar de dinheiro, um valor que provavelmente o seu salário não vai conseguir suprir, tá? Aqueles imprevistos de valores um pouco mais altos, que você não estava esperando, né? E que vai ter que provavelmente tirar desse investimento que estava focado para o apartamento. Então, o que você está fazendo? Se você não criar uma reserva de emergência só para te ajudar nesses casos, todos os outros investimentos que você tiver vão virar sua reserva de emergência. Então, não tem como fugir. Tá, pessoal? Se você está querendo burlar essa primeira regra de ter reserva de emergência na sua estratégia como um todo, saiba que indiretamente você está tornando todos os seus investimentos que você vier a ter uma reserva de emergência. Tá? E isso não vai te levar em lugar nenhum. Inclusive, pode muito bem te desmotivar. Porque se você colocou lá que você precisa juntar R$ 1.000, por exemplo, todos os meses durante 15 anos para você dar entrada na sua casa. E a cada, sei lá, 2 anos tem algum imprevisto e você precisa ficar tirando dinheiro desse investimento. Quando você começa a perceber, está demorando muito mais do que você previa para juntar aquele dinheiro, você começa a perceber que não está indo para frente, e começa a se desmotivar. Então, não é o ideal. Então, reforçando, tenha reserva de emergência para você poder criar uma outra carteira com uma estratégia bem definida, com foco e poder manter ela por um longo tempo sem ter que ficar fazendo retiradas ao longo do caminho. E a segunda coisa que eu tinha falado que era muito importante é você documentar toda a sua estratégia, todo o racional, todas as suas expectativas. E para isso eu vou compartilhar minha tela para que eu possa te exemplificar o que eu quero dizer com documentar, com padronizar as suas ações. Então, qual que é a primeira coisa que você vai precisar documentar? É a sua meta. Tá? Então, por que você está montando essa carteira? Por que você vai se dedicar a investir todos os meses? Então, aqui eu vou trazer um exemplo real, que é uma meta que eu tracei para alcançar minha liberdade financeira. E aqui eu faço o método SMART. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal te ensinando a montar uma meta. Então, não vou me aprofundar muito nessa questão, tá? Mas se você quiser aprender, acessa lá que com certeza vai ser muito interessante. Então, começando essa documentação que eu tinha comentado com você anteriormente, eu vou iniciar especificando de forma detalhada o que eu quero. Então, eu coloquei aqui: ter 2 milhões aos 55 anos para ter uma renda passiva de aproximadamente 17 mil até os 95 anos de idade
investindo em uma carteira de investimento antifrágil, diversificada, realizando rebalanceamento com uma parte em renda fixa, ações brasileiras, dos Estados Unidos, ouro e no máximo 3% em cripto ou outros tipos de investimentos mais arriscados. E aí eu coloquei um adendo, né, que eu posso rever essa estratégia com o tempo. Se eu encontrar algum outro ativo que eu vejo que faz mais sentido para eu alcançar a minha estratégia e a minha meta de uma rentabilidade média de 10% ao ano, eu tenho liberdade, né, de fazer algum reajuste aí nos ativos. E aí eu coloquei, é mensurável? Sim, tá? Eu tenho um valor, eu sei exatamente onde eu quero chegar. 2 milhões de reais é atingível? Também eu sei que é atingível, eu sei que não é uma meta que eu tô, né, colocando para mim que eu não vou conseguir cumprir. Eu já fiz todos os cálculos, já fiz a minha selfie financeira, sei o quanto que eu consigo investir e eu vi que eu preciso colocar todos os meses R$ 1.300 com uma taxa de pelo menos 10% ao ano. E ela é relevante? Sim, pois irá garantir uma vida muito confortável na minha aposentadoria, além de proporcionar uma liberdade financeira para eu poder trabalhar onde eu quiser, com o que eu quiser, e também fazer tudo o que a gente quer fazer, né? Ter uma liberdade de escolha também, e para poder realizar todos os nossos sonhos, tanto meu quanto da minha família. Em quanto tempo eu pretendo realizar? Eu pretendo realizar essa meta em 25 anos. E aqui embaixo não faz parte, tá, da MetaSmart, é só um print que eu tinha colocado para mostrar até para minha esposa e como que a gente está nesse avanço da meta. Então a gente está acima da média, a linha vermelha é o esperado, o que a gente teria que estar fazendo, né, nos últimos anos, e a linha azul é onde a gente está. Então provavelmente a gente vai alcançar essa liberdade financeira antes do tempo, se a gente manter essa dedicação, esse foco como a gente está fazendo atualmente. Próxima coisa, eu documentei quais são os princípios, o que que tem que ter nessa minha carteira, independente de qual investimento que eu vou escolher, o que que tem que guiar essa minha carteira de longo prazo. Então deixa eu aumentar aqui, ó, vou colocar 125%. Essa minha carteira para liberdade financeira, ela tem que ter caixa. O que que é isso? É ter uma parte investida que eu possa sacar de uma forma rápida, que tenha pouca volatilidade, que seja um pouco mais segura, para que, caso algum outro investimento caia muito e eu veja que tem um grande potencial de retorno, eu vou lá, pego um pouco desse caixa de oportunidade e invisto em alguns outros ativos aí que eu percebo que vão me dar bons retornos ao longo do tempo. Então, isso é uma coisa que não pode faltar. Eu preciso ter investimentos descorrelacionados para amenizar quedas e potencializar meu rebalanceamento. Então, meus ativos não podem ir todos para o mesmo lado. Eu não quero olhar, por exemplo, meus 4, 5 ativos que eu tenho e ver que quando tem uma queda, todo mundo está caindo junto. Eu quero poder ver que em alguns momentos de queda na bolsa, por exemplo, outros ativos meus estão positivos, estão aguentando o impacto e fazendo com que as quedas fiquem mais amenas, né? A minha carteira ao longo do tempo fique menos volátil, tá? Eu coloquei para poder potencializar o meu rebalanceamento, porque eu vou poder utilizar o lucro de alguns outros ativos que estão subindo para poder comprar outros investimentos que estão caindo. Então é legal ter esse descorrelacionamento para poder, né, pegar o lucro de um e colocar no que está caindo e vice-versa e fazer todo esse jogo para aumentar o meu retorno, a minha rentabilidade ao longo do tempo. Então isso ajuda bastante a carteira. Coloquei aqui também que eu vou precisar ter um percentual em ações de boas empresas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, pois no longo prazo conseguirão me entregar bons retornos, né? Porque investindo em mais de um país, eu consigo diversificar riscos locais, né? Então, além de eu estar filtrando boas empresas aqui do Brasil, eu consigo investir lá nos Estados Unidos para que caso aconteça alguma coisa específica aqui no Brasil, né? A gente sabe que a pandemia do Covid acabou afetando vários países, questão de guerra também da Rússia com a Ucrânia acaba tendo um impacto um pouco maior, né? Mas caso a gente tenha, né, alguma coisa específica aqui no meu país onde eu moro que afete as minhas ações,
eu quero poder ver que eu me protegi e que todo o meu dinheiro não está alocado tudo aqui onde eu moro. Caso aconteça um cenário deste, eu quero ver que eu tenho dinheiro também em algum outro país que não necessariamente vai estar sendo impactado por o que eu vou estar passando. E eu coloquei uma observação para ficar de olho na China, porque eu acredito, pelas coisas que eu tenho lido ultimamente, que ela tem um grande potencial, né, no longo prazo de se tornar cada vez mais uma potência, além do que ela já é, né, e tem uma boa valorização aí no longo prazo. Então, ela está no meu radar. Outra coisa, ter um percentual em ouro para proteger minha carteira em momentos de crise. O que que acontece, pessoal, para vocês que não estão muito acostumados com renda variável? Toda vez que tem uma pandemia igual teve agora, uma crise, uma guerra muito grande, as pessoas acabam recorrendo ao ouro, tá? Por ele ser uma reserva de valor, conseguir amenizar o impacto da carteira, né, das quedas. Em momentos de desvalorização das moedas, né, a gente acaba sempre recorrendo ao ouro. Então eu tenho que manter um percentual nesse tipo de investimento para além da renda fixa pós-fixada que eu tenho em caixa, que também é bem estável e que vai segurar uma boa parte das quedas, eu tenho também uma parte em ouro. Preciso também fazer o rebalanceamento com aportes mensais e, se necessário, entre os meus investimentos. E o que eu espero dessa carteira? Eu aceito ter retornos mais modestos em troca de um crescimento acima do CDI e da inflação no longo prazo, de forma consistente e menos volátil que a renda variável. Então, é isso que eu espero. Isso ajuda muito você não se desesperar, você não ficar toda hora trocando de estratégia, porque tem gente que quer montar uma carteira diversificada, antifrágil, sabendo que está amenizando tanto as quedas quanto lucros exorbitantes, né? Aqueles picos que a gente tem de rentabilidade, às vezes, na renda variável. E aí ele fica vendo que teve um determinado mês que a carteira rendeu 1%, 2%, e aí ele olha, né, algum outro youtuber, algum outro amigo, e fala que teve um rendimento de 12% naquele mês. E aí você fica achando que perdeu uma boa oportunidade, que essa carteira não está ruim, que a sua estratégia tem que ser revista, quando, na verdade, você montou uma estratégia que ao longo do tempo ela tende a ter uma rentabilidade um pouco menor, né, em momentos de muito pico na renda variável, porém essa mesma carteira que rendeu 30% ali num determinado mês, vai ter certeza que quando cair, ela também vai cair na mesma proporção. Não existe uma carteira que você consiga montar para ter só meses de altas sem ter um impacto negativo na mesma proporção. Tá? Então é legal você saber o que esperar da sua carteira. Pode ter certeza que a minha carteira, ao longo dos anos, né, não olhando especificamente um mês ou uma semana, ao longo dos anos, a minha carteira tende a ter uma rentabilidade bem mais suave, né? A curva do meu gráfico ali de rentabilidade vai ser bem mais tranquila e tudo bem, é isso que eu espero. Estando acima da inflação e do CDI, está dentro do esperado. Tá vendo como é que a gente consegue documentar toda a nossa estratégia? Isso que ainda não acabou. Agora, o que eu vou mostrar para vocês, tá, pessoal? Vou mostrar de uma forma bem breve um pouco da documentação que eu fiz de como eu quero investir em ações brasileiras. E aqui eu vou mostrar para vocês de uma forma bem breve como eu documentei o meu processo de escolha de ações brasileiras. Tá? Então, isso é uma outra coisa que te ajuda a manter o foco, o padrão. Tá? O que eu percebi ao longo do tempo? Quando eu não tinha documentado, eu percebi que toda vez, né, que a minha carteira não ia tão bem quanto eu esperava, eu começava a mudar alguns critérios de escolha ali das melhores empresas para eu investir. Eu comecei a ser menos imparcial que algumas ações mais queridinhas que o pessoal falava bem no mercado. Eu era mais flexível, deixava passar mesmo com alguns critérios que eu não gostava. E aí o que eu fiz? Falei, não, o que eu estudei? O que eu quero que uma empresa tenha para eu poder investir nela? O que vai me fazer vender essa ação? Quando que ela não serve mais para mim? Eu tenho que ter isso muito claro, eu tenho que ter isso documentado, eu preciso padronizar as minhas ações. Eu preciso me blindar de fatores externos para que eu consiga manter o foco. Então, o que eu fiz? Eu peguei um dia, quando eu fui investir, né, na prática em ações, e coloquei um passo a passo. Eu comecei a escrever todas as coisas que eu precisava fazer até chegar na minha lista final das ações. Tá? Então, dá um trabalho no começo, mas é uma vez que você faz,
E é isso aqui que vai fazer com que você consiga investir todos os meses em questão aí de 15, 20 minutinhos, tá? E só para vocês verem um pouco da cara desse documento, ele tem quantas páginas? Deixa eu ver, ó, ele tem 14 páginas. Então, como é que ele começa? Né? Então, como escolher as minhas ações? Eu quero empresa de uma forma macro, né? Qual que é a ideia que eu quis trazer aqui? Eu preciso de empresas lucrativas, pouco endividada e pouco alavancada, com boa margem líquida, distribuidora de dividendos, de grande porte e boa liquidez diária, liquidez corrente positiva, possivelmente com desconto tanto histórico quanto comparado com o segmento que ela atua, e que tenha uma rentabilidade acima do BOVA11. E se for uma empresa que historicamente tende a ter uma rentabilidade inferior à média da bolsa, eu prefiro não ter todo esse trabalho e investir logo num ETF, por exemplo. Então, isso é uma outra característica que eu busquei ao investir em ações. Ou seja, eu estou buscando empresas excelentes e que tenha, para quem conhece aí Benjamin Graham, Warren Buffett, que tenha uma boa margem de segurança. E aí o que eu faço na sequência? Eu tento encontrar quais são os critérios que existem, que podem me guiar para eu chegar numa empresa lucrativa, para eu chegar numa empresa pouco endividada, para eu chegar numa empresa que tem boa margem líquida. Então eu fui atrás de indicadores, de fatores que me vão fazer alcançar esse resultado esperado. Então, o que eu comecei aqui? Ó, um exemplo para vocês terem uma ideia. Quando eu quis buscar uma empresa com lucratividade, eu peguei, por exemplo, um LPA, um lucro por ação, maior que zero. Aí depois, inclusive, eu coloco uma justificativa, eu coloco uma descrição, um detalhamento do porquê desse filtro. Um P sobre L maior que zero também. Por que P sobre L? William, isso aí não tem a ver com preço, né? Por que você está usando para saber parte de lucratividade? Porque esse indicador, quando ele é negativo, ele indica que essa empresa está com prejuízo, tá? Porque o P nunca é negativo. Vou passar o caminhão. Porque o P, ele nunca é negativo, né? Não existe uma empresa que tem ação com preço negativo. Então, toda vez que o PL está negativo é por causa do lucro, tá? Então, ele está tendo prejuízo. Então, eu quero um PL acima de zero. Ó, vou tentar achar um outro que tenha a ver com lucro aqui. Ó, um CAGR, né, de lucro acima de zero. Então, qual que é uma média de crescimento de lucro nos últimos anos que eu desejo para essa empresa? Acima de zero. Então, em média, nos últimos anos, ela tem que estar tendo um crescimento nos lucros. Então, ainda tentando buscar uma lucratividade nas empresas que eu investi. Eu vou criar um filtro onde eu vou me perguntar, essa empresa teve prejuízo nos últimos anos? Sim ou não? Outra coisa que eu coloquei também, o crescimento da receita e do lucro tem que ser consistente. Não pode ser pontual. Ah, William, ela está tendo um lucro enorme esse ano. Mas quando você vai puxar um histórico dos últimos 5, ela teve um gráfico super volátil. Tem mês que ela vai muito bem, tem mês que ela vai muito mal. Então não é isso que eu busco. Eu busco um pouco mais de consistência, uma empresa com uma boa gestão, consegue manter uma previsibilidade. Consegue manter uma previsibilidade, né, ao longo do tempo. E além dela não ter tido prejuízo nos últimos 5 anos e ter, em média, um crescimento dos lucros, eu também quero que esse crescimento seja constante, consistente. E depois que eu passei todos os meus critérios, filtros, que eu fui muito exigente e estou com uma amostra de empresas bem pequena, eu passo a fazer um outro tipo de análise um pouco mais qualitativa, que é o quê? Eu começo a acessar o RI daquelas empresas, começo a entender o que elas fazem, se é um negócio que tende a existir nos próximos anos, se eu acho interessante os projetos que ela tem para o futuro, eu gostaria de me tornar sócio dela, se me encantou. E aí eu faço uma outra pesquisa, isso aqui é particular, tá, pessoal? Então, ó, eu faço uma outra pesquisa rápida no Google para ver se ela está relacionada a alguma fraude, alguma coisa ilícita nos últimos anos, se teve algum problema que eu devo me preocupar, ou se ela está tranquila, não teve nenhum envolvimento recente aí em escândalo. E aí, se eu percebi que ela passou por todos os meus critérios, ela é uma empresa bem gerida, lucrativa, pouco endividada, que tem uma boa margem líquida, que está pouco alavancada, que tem bons projetos, que não está envolvida em escândalo, que eu acredito que vai
existir nos próximos anos, que o negócio dela não é ultrapassado, né? Não tem nada que está próximo aí de acabar com o negócio dela. Eu vou lá e invisto, tá bom? E aí eu comecei a detalhar até o que eu tenho que fazer na minha planilha, o que eu tenho que preencher para adicionar uma nova ação, né, na lista que eu já tenho atualmente. Então eu já coloquei até aqui, ó, um pronto. Então essas ações vai ser onde eu vou investir. Eu vou distribuir o mesmo percentual em todas as minhas ações da carteira. E aí eu vou fazer uma pesquisa nos meses de março, junho, setembro e dezembro. E nesses meses eu vou poder, né, saber se alguma outra ação vai entrar na minha carteira, se tem alguma, né, que eu já possuo que não cumpre mais com os critérios e eu vou ter que vender, né, se tem alguma outra empresa que eu vou manter, mas não vou investir nela no momento. Então agora é só fazer a manutenção da carteira. E aí, para ser mais detalhado ainda, eu mostrei como que eu tenho que atualizar minha planilha e fazer o rebalanceamento. Então, eu coloquei, ó, Willer, é como se fosse uma conversa para me guiar, eu guiando eu mesmo. Então, adicione novas linhas, coloque zero nas quantidades das novas ações, insira os preços automáticos, arraste as colunas. Na coluna percentual desejado, coloque zero. Então, tá tudo super detalhado. E dessa forma, eu tendo documentado a minha meta, né, os princípios da minha carteira, o que tem que ter, independente de qual investimento que eu vou escolher, o que eu espero, quais são os investimentos, né, qual é a volatilidade, qual é o retorno esperado, e eu ter, na parte que é mais complexa, igual investir em ações, também uma documentação para padronizar a minha escolha, para eu fazer sempre escolhas imparciais, não sofra tanta interferência de viés comportamentais e fatores externos, né, como opinião de amigo, de influencer. Então, eu documentei toda a minha estratégia lá desde o comecinho. E isso, pessoal, somado à minha reserva de emergência, com certeza faz total diferença, tá? Todos os meses é só seguir o meu guia, é só depois acompanhar para ver se o resultado está dentro do esperado. Sei que essa carteira não vai precisar ficar tirando dinheiro dela ao longo do tempo, que eu posso só ser disciplinado que daqui a pouco meu resultado vai chegar, né? Se eu precisar, eu sei que eu tenho a minha reserva de emergência montada e eu tiro de lá, não vou mexer nessa. Então, foco total, tá? É assim que você consegue manter uma boa estratégia durante anos. E eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários o que você achou dessa dica, se você já documenta a sua estratégia, né? Ou se você acaba fazendo de cabeça mesmo. Então coloque aqui embaixo. E se você gostou do conteúdo, não esquece de clicar em curtir, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e me siga também no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.